pendentes de sentença. Ou seja, aqueles processos que têm influência direta na taxa de julgamento. Ou seja, são aqueles processos em que se necessita ter um provimento jurisdicional definitivo nessa parte específica, não é? Que é justamente a sentença no processo de conhecimento. E essa ideia desses processos pendentes de sentença, eles acabam por nortear muito das cobranças da vara. Não sei como que é aí no TJDFT, mas a advogada aperreia, não aperreia? E muito. Demais. A gente mal entrou com a petição, já quer despachar com o juiz. Aí é assim? Vocês podem me dizer se é um mal só do Maranhão ou se é um mal também de Brasília? Ai, sim. Não, é do país inteiro. É do país inteiro. Jader, eu não sei se acontece com você. A petição chegou 1h da tarde, 1h05, o advogado está lá no seu gabinete para falar com você? Sempre tem esse advogado. Aquele que é mais, e ainda mais com teletrabalho, justamente, com os atendimentos remotos. Nós instituímos, né, o gabinete virtual, as audiências telepresenciais. É um mal de Brasília agora com atendimento. É verdade, justamente. Peticione e manda e-mail. Lá também chegou essa moda do e-mail. Aí minha secretária já fez um e-mail padrão. Por favor, doutor, a doutora está em teletrabalho e ela com certeza já olhou a sua petição. Obrigada. A gente faz assim, manda um legalzinho para o advogado, porque não tem condições. Então, esses processos em que se dependem a sentença de mérito ou sentença distintiva, enfim, a depender aí do caso, é uma causa de vários pedidos, pelo menos nas unidades por onde eu passei. E aí é interessante que a gente sempre tenha esse controle dos processos que estão pendentes de sentença, certo? Um ponto bem interessante é com relação à distribuição. Lembrando que todos esses dados, com certeza, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem como aferir. Lá no Maranhão, no próximo slide, a gente vai ver telas do meu sistema lá do Maranhão. E é importante que a gente tenha uma análise sempre que, nem que seja mensal, desses dados, para que a gente faça o acompanhamento. Na realidade, a gente brinca muito lá na vara onde eu trabalho e também na corregedoria, que eu sou a juíza louca dos números. Não é que eu seja a louca dos números, é porque os números, eles conseguem nos mostrar uma projeção de como está o nosso trabalho. E nada melhor do que dados mais efetivos para que a gente possa planejar. Na realidade, o planejamento, ele é feito em cima dos dados. Nós, juízes, nós, servidores do Poder Judiciário, eu passei praticamente por todas as carreiras do Judiciário. Fui técnica, analista e depois magistrada. Nós precisamos conhecer esses dados, né, toda a equipe, para que a gente possa fazer uma melhor gestão. Não adianta, por exemplo, a analista está com o cabelo em pé, porque tem muito processo para sentenciar, e o auxiliar judiciário, não vou dar um cumprimento a esse processo, não, porque isso aqui vai demorar muito mesmo. Não, todos nós precisamos conhecer a realidade da comarca onde a gente trabalha, e para que ocorra isso, é necessário que esses dados sejam pulverizados por toda a equipe. Eu insisto muito nessa ideia de gestão compartilhada. Eu trabalho com 4 servidores. Todos os meus servidores precisam saber dos dados, tá? Então, vamos lá. Essa distribuição, a gente pode fazer uma análise dela de 2 formas. A primeira forma é uma análise quantitativa, quanto que entra de processo. O Dr. Jaider me explicava que, quando a gente teve uma primeira conversa, que a vara dele recebia em torno de 100 casos novos. É isso, né, Dr. Jaider? Eram 100, né? Mais ou menos em torno de 100, Isso, né? A distribuição média mensal em torno de 100 processos. Pronto. Então, o Dr. Jaider e a equipe dele já sabe que, para a gente vencer a meta 1, que é aquela meta do CNJ que determina que tem que julgar mais do que entra, o Dr. Jaider precisa julgar em torno de 101 processos por mês. Se julgar 99, vai estar em falha com a meta 1. É assim, né, Dr. Jaider, que você faz raciocínio com a sua equipe, não é? Basicamente é esse. Tem que julgar mais do que entrou mensalmente. Pronto, perfeito. Então, a minha distribuição hoje gira em torno de 66, 76 processos, varia. Agora está um pouquinho mais diminuta
tendo em vista que com essa questão da pandemia e também as demandas do consumidor deram uma freada, então a aplicação da filosofia do Kanban, né, que é justamente, eu estou vendo aqui no chat, justamente, que é a tônica da meta 1, na realidade. A meta 1 de CNJ é isso, julgar mais do que entra. Mas vejam que nós estamos fazendo uma análise meramente inicial. Por quê? Julgar mais do que entra. Tá, tudo bem. Mas veja, julgar mais do que entra não leva em consideração, por exemplo, se nós temos, às vezes, um processo que ele é um pouquinho mais complicado, e aí eu não consegui dar essa vazão a esse processo. Ou então, eu tenho um mês que tem uma série de demandas repetitivas. Eu não sei se vocês já estudaram, mas tem várias formas da gente trabalhar com demandas repetitivas, várias rotinas que podem ser implementadas. A professora Vanilla tem até um trabalho na EFAM sobre isso, sobre demandas repetitivas, e a gente já sabe quem são os grandes litigantes ou big players na doutrina norte-americana. Fazenda pública, essa daí é o topo do topo, banco, concessionária de energia elétrica, telefonia e por aí vai. Não sei se aí também já acabou um pouco mais o ANFAM do DPVAT, ou ainda tem muito DPVAT por aí para julgar. Ou tem muito, não tem? E tem, ainda tá aqui o DPVAT eles ainda continua, né? No Maranhão a gente conseguiu superar agora a questão dos empréstimos consignados. Todo mundo, pronto, essa questão das demandas repetitivas, a gente precisa ter uma rotina específica para ela. Depois, se vocês quiserem, no final da aula, eu falo para vocês como é que a gente trata esse tipo de demanda repetitiva lá na vara, tá? Mas, enfim, como eu estava dizendo, quando a gente faz uma análise da distribuição meramente quantitativa, julgamento que entra e etc., é uma análise muito simples. O interessante é que a gente também faça um mapeamento da distribuição. Em que sentido? Esse mapeamento da distribuição ele estaria atrelado a saber quais são as demandas que ingressam com maior frequência. É demanda de consumidor? Então tá, então vamos pensar numa estratégia para poder a gente resolver essa demanda de consumidor. É uma demanda de DPVAT tem perícia. Já vamos logo organizar a semana a demanda do PASEC eu também já peguei. É a do Banco dos Servidores, não é? Contra o Banco do Brasil e etc. Eu também tenho. Eu tenho 16 demandas dessa lá na vara. Nós vamos marcar audiência de conciliação? Vale a pena? Ou vai só entupir a Secretaria de Cumprimento Desnecessário, que é a ideia do retrabalho, que também tem que ser agregado à administração judiciária. E por aí vai. Então, nós precisamos conhecer as unidades, tanto numericamente, como também com que nós estamos trabalhando. E, por fim, para a gente poder já passar para o próximo slide e daqui a pouco chegar na tão famosa metodologia Canvas, os processos em atraso. Nós temos duas classes de processo em atraso. Os que estão na secretaria e os que estão no gabinete. Lembrando que, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça foi instado a se manifestar sobre esse prazo de 100 dias. E foi dito que era 100 dias corridos e não 100 dias úteis. Então, recebido o processo, tanto a secretaria quanto o gabinete tem que ter aí 100 dias para analisar esses processos. Lá na unidade, por exemplo, a gente divide em unidades em processos de alta, baixa e média complexidade para tentar cumprir o prazo. Eu confesso a vocês, nunca consegui ficar zerado com o gabinete. Doutor Jair, o senhor já ficou zerado? Esse é meu sonho de consumo. Um dia, quem sabe? Aqui a gente tem hoje uma estrutura que muitas unidades conseguem ficar zerada. É um sonho de consumo hoje alcançado por muitas unidades. Gente, eu fico muito feliz de ouvir isso. Lá no Maranhão, eu sempre trabalho com uma taxa de 10% a 15% do acervo em atraso. Hoje, na minha comarca, eu a recebi com quase 2.000 processos em atraso. Hoje, eu tenho 875 processos em atraso no gabinete. Na secretaria, nós temos 967 processos em atraso. E o quantitativo de processos, 4.194. A gente vai conversar sobre isso, tá?
Então, essa ideia dos... Eu já estou assim, batendo palmas. Eu vou fazer uma visita à sua vara, com certeza, que eu quero aí ver como é que vocês chegaram a isso. Porque ainda é uma realidade muito distante. Pelo menos aqui no Maranhão. Michele, mas essa não é gabinete. só a vara lá que eu sou titular, não. A gente tem hoje muitas unidades no tribunal que estão assim zeradas. É um trabalho realmente... Gente, eu acho que tem que ser compartilhada essa informação. Porque, assim, não é uma unidade. A gente tem hoje um padrão no tribunal realmente de muita celeridade. Perfeito, perfeito. Eu fico assim encantada quando vejo juízes zerando o gabinete. É tão bom, não é? A gente parece que está realmente concretizando a justiça, né? Que bom. Então, gente, com esses 4 pilares, a gente consegue verificar quais são os principais dados que nós vamos precisar planejar para diminuir, tá certo? Existem outros dados? Existem. Por exemplo, o tempo que leva para o processo sair uma sentença, quantos dias, a gente pode trabalhar com essa melhoria? Pode sim, etc. Perfeito. Mas esses 4 dados que eu dei para vocês, eu acho que são os principais para que toda a equipe esteja imbuída em solucionar os problemas, né, que giram geralmente em torno desses 4 eixos. E aí eu trouxe a tela que a gente chama do sistema Termojuros. Como que é o nome do sistema de produtividade aí do TJDFT? Tem um sistema, não tem, que se verifica a produtividade dos magistrados, da secretaria. Existe esse sistema, não existe aí no tribunal? Michele, a gente extrai esses dados do próprio TJS, geram relatórios que a gente pode acompanhar. A gente tem uma página com esses dados. Mas a gente até vou aproveitar e fazer uma pergunta. A gente está agora trabalhando junto com a corregedoria para a gente fazer um relatório de dados de gestão. Vocês lá já tem algum sistema que gera um relatório diário para o gestor que facilite essa gestão dos dados, até para a adoção dessas decisões gerenciais? É o sistema Termojuros. Depois, se vocês quiserem, eu acesso a minha página do Termojuros. A Luana acessa, que eu estou pegando aqui do iPad, eu não sei o que aconteceu com o computador. Mas a gente pode acessar nesse sistema Termojuros, tem tudo, desde a produtividade do servidor ao cumprimento das metas do CNJ. Essa tela que eu passei para vocês é a tela resumo, que é passada para o público. O público todo tem acesso a essa tela que eu estou mostrando, que é um aplicativo do celular. Podem baixar, se chama Termojuros. Depois eu tenho um aplicativozinho de celular. Eu também passei para vocês a minha prestação de contas semestral, que eu fiz o impacto de cada servidor na unidade, dos cumprimentos. O nome do app se chama Termojuros. Aí é só colocar lá o nome da vara. Isso, Termojuros. Só colocar o nome da vara, ou então você pode pesquisar por magistrado. Não tem isso, Termojuros, perfeito. Vocês vão ver esse aplicativo, vocês vão verificar que esse aplicativo ele tem informações diminutas. O que é acessado pelo juiz, pelo secretário judicial ou por qualquer servidor da vara, ele tem maiores abas. Eu resumi aqui as abas mais ou menos relativo aos principais dados da unidade. Porque para quem está começando a planejar, ou para quem já está planejando, ou então para quem já está em expert, eu acho que se a gente conseguir melhorar esses 4 índices que a gente pôs no slide anterior, já é assim um avanço na unidade e é o que gera resultado. É o que a equipe se motiva para poder diminuir. Quando você passa de um mês por outro e está diminuindo o acervo, nem que seja só a gente brinca lá na unidade o seguinte: olha, tem que diminuir, nem que seja um processo, a gente já está feliz. Esses 4 dados são aquilo mais que impacta, né? Então, por que eu fiz questão da gente falar sobre a interpretação desses dados? Eu não sei quantos de vocês são juízes que entraram agora, né, na unidade, mas quando eu entrei no concurso, eu sou do concurso de 2015, ou seja, já vai fazer mais de 5 anos que eu estou no Maranhão. Eu me desesperei quando eu abri pela primeira vez os meus dados. Jaida, como foi você no início de carreira? Pegou uma comarca muito complicada, muito distante, ou mais ou menos? Como que foi aí a sua trajetória? Quando eu entrei no tribunal, eu já tinha 10 anos como servidor do tribunal, então eu já conhecia muito, vamos dizer, o trabalho aqui, e a gente entra como substituto e fica um bom tempo, né? Fiquei 8 anos como substituto. Ah, tá. Não, eu entrei logo como titular,
E eu era do Tribunal de Justiça do Ceará, ou seja, os sistemas eram diferentes. E parece que a realidade do TJDFT já é toda no PJE, né? Não tem mais processo físico, não é isso? Sim, a gente já, todas as unidades são PJE. Pronto, eu atuava no Ceará completamente com o processo eletrônico e precisei aprender a reaprender a mexer com o processo físico. Hoje a minha realidade ela é híbrida, ela é tanto PJE quanto físico. Mas enfim, voltando lá, para a gente poder se organizar aqui com o tempo, né? Vou pedir só mais 5 minutinhos nesse slide, a gente já vai para o campo. Por que é interessante a gente dar esse salto qualitativo e começar a interpretar os dados? Olha só, no final do ano de 2019, eu tinha uma taxa de congestionamento relativa ao julgamento beirando aí os 75%, tinha uma taxa de baixa também acima dos 70%, um acervo relativamente tolerável. Quando eu cheguei na primeira vara, o acervo beirava a quase 5 mil processos e eu tinha uma grande quantidade de processos concluídos há mais de 100 dias. Não é culpa do juiz anterior, não é culpa dos servidores, nós não estamos aqui para estar aferindo culpa. Eu acho que também a primeira coisa que quando a gente fala de gestão é deixar o passado de lado. Deixar o juiz que antecedeu, os servidores, a secretária que antecederam, passou-se. Às vezes, o PJE criminal, a gente só em agosto também. O nosso PJE criminal. As varas criminais continuam ainda com processo físico também. Isso mesmo. Então, o que acontece? Eu precisei reativar, em dezembro de 2019, em torno de 1.200 processos de uma pancada só, como a gente diz em Ceará. Porque o IRDR foi julgado e os processos voltaram a tramitar. Então, a minha secretaria praticamente ficou entupida de processos, principalmente de processos ainda que dependiam do cumprimento do despacho inicial, porque a gente teve esse IRDR julgado. Então, veja, o ideal é que essas taxas de julgamento e de baixa, sempre elas estejam abaixo dos 80%. Então, não vamos deixar chegar a unidade aos 80%. Se já tivermos 80%, respira, calma, vamos planejar, vamos usar o Canvas para poder diminuir esses números. Então, e lembra também uma outra coisa. É muito importante que gestão ela é feita com o tempo. Jaider, por favor, quando você faz a sua vara ser conhecida aí em Brasília inteira, agora aqui no Maranhão, que eu já vou divulgar aos colegas, foi um trabalho de tempos, não foi da noite para o dia, não é? Eu acho que foi uma oportunidade que eu tive, como eu antes eu tive a oportunidade de ser diretor de secretaria, então eu entendi um pouco do trabalho da secretaria. Então você traz ideias, você patrocina uma gestão na unidade, eu acho que isso acaba entrando no DNA de um trabalho Sim. planejado, com metodologia e mensuração de resultado. Eu acho que isso é fundamental. Mas eu te digo, não foi quando a sua unidade para ser super conhecida, não foi um trabalho que foi feito da noite para o dia. Foram passinhos que foram feitos para você chegar ao momento que você está hoje, não é isso? Eu acho que a unidade acaba sendo conhecida porque eu estou à frente com a escola, com o trabalho de gestão cartorária, mas assim, minha unidade não é isso tudo não, tá? Ela tem muitas falhas, ela precisa evoluir muito. Não, obrigada. Mas o interessante é que gestão a gente faz com tempo e com metas palpáveis. Por exemplo, não adianta eu querer sair de uma taxa de congestionamento de 80% com o mesmo quantitativo de servidores, o mesmo magistrado, o mesmo quantitativo de assessoria, e aí pegar e dizer que no final do ano de 2020 a minha taxa vai baixar milagrosamente para 50%. Não é assim que a coisa funciona. A gente precisa sempre pensar de forma realística e que gestão é um passo a passo. Leva-se tempo. Não é uma coisa da noite para o dia. Então, a primeira ideia que a gente precisa observar, como já havia dito, é que isso aí esteja abaixo dos 80%. Tudo bem até aí? Tranquilo? Depois a gente fala da carência de servidor. A gente fala já sobre isso, tá? Eu vi aqui no chat. Bom, outro aspecto importante
é a gente verificar e trabalhar para que isso ocorra, que a taxa de julgamento ela sempre esteja um pouquinho maior do que a taxa de baixa. Por quê? Lembra que eu falei daquela rotina específica lá relativa à rotina do arquivamento, que é toda sexta-feira, que tem a ver com acervo ativo, aquela coisa toda? Então, se eu tenho uma taxa de julgamento, lá no Maranhão, só fazendo um parênteses, lá no Maranhão é assim, quanto menor a taxa, melhor. Por quê? Significa dizer que tem menos processos para julgar ou menos processos para baixar. Então, eu vou fazer o raciocínio inverso. Lá em dezembro de 2019, significava afirmar que eu tinha em torno de 25% do acervo julgado. Ou seja, 70% ainda para julgar. E aí, em junho de 2019, eu tinha o quê? 40% do acervo julgado. Então, quando eu disser quanto menor, melhor, é só por causa do sistema. São uns termômetros, por isso que o nome é termojus. Então, vamos lá. Vou pedir só para voltar no slide anterior, para o pessoal acompanhar. Se eu tenho uma taxa de julgamento muito alta, então muito boa, não é? Digamos assim, muito excelente, o juiz julga muito, mas o meu acervo está só inchando, ou seja, está só aumentando, minha taxa de baixa está muito alta, meu acervo total está muito alto, isso significa dizer que a secretaria ela não está cumprindo as sentenças do magistrado. Então, por isso, uma rotina específica. Isso acontece muito nas unidades, não sei aí da realidade de vocês, mas lá no Maranhão, a gente verifica que existe muita unidade que não cumpre processo com sentença. Por isso que foi instituída, inclusive, uma semana que é denominada de Semana da Baixa. Ela é feita em maio e feita em novembro. É uma semana. Nesses períodos, as unidades não recebem ninguém, certo? Fica fechado o atendimento e os servidores vão só mesmo tentar diminuir o acervo, tá? E aí tem um prêmiozinho, uma coisa toda e por aí vai. É interessante também que a taxa de baixa ela esteja sempre um pouquinho maior do que a taxa de julgamento. Por quê? Porque se a gente dá a sentença, existe um prazo para certificar o trânsito, para o recurso e etc. Para iniciar o cumprimento de sentença e por aí vai. Se a sua secretaria cumpre muito rápido esses processos, tem algum defeito no prazo. Ou estão engolindo dado, ou estão engolindo aí dia útil, o que for. Então, é interessante que a gente interprete sempre esses dados e não ver friamente, tá bom, os dados. Nesse 31 de dezembro de 2019, eu cheguei na comarca em junho de 2019, eu fiz um planejamento para 6 meses, porque eu não sabia se eu ia promover logo ou se eu ia ficar por lá. E como eu fiquei, aí eu introduzi a metodologia Canvas já em janeiro de 2020. Porque esse planejamento que eu fiz em 2019, vocês têm acesso a ele, foi feito basicamente com a metodologia SWOT, que eu acho que muitos de vocês conhecem, e com algumas ideias que eu já tinha do Canvas, mas que eu não tive condições de implementar, porque minha corregedoria disse, olha, vai para essa comarca e tenta ajeitar aí, ver o que você faz aí por ela, porque ela está recebendo muita reclamação. Eu cheguei, eu juro, mais de 15 ofícios para responder da ouvidoria, e era só processo chegando e uma coisa... Foi um período bem complicado da minha vida. Eu praticamente já não dormia mais. Eu era da turma recursal e juiz eleitoral, então foi bem animado. Então, por isso que o Canvas eu só introduzi na primeira vara em janeiro de 2020, tá bom? Deu para entender, pessoal, essa questão dos dados? Ficou claro? Alguém está com alguma dúvida? A gente pode avançar. Pode pôr no chat, Jair também faz a mediação, qualquer coisa eu estou por aqui. Tá. Outro ponto importante que a gente pode conversar sobre essa sedimentação de alguns mecanismos de gestão. Obrigada, Arlete, tranquilo. Qualquer dúvida é só por aqui. Obrigada. Doutora Michele, outro ponto, só para pontuar, a gente está fechando a primeira hora do webinar, só para pontuá-la sobre o tema. Okay? Pronto, eu vou precisar só mais 2 minutinhos nesse slide e a gente já vai para o campo. Só 2 minutinhos, pode cronometrar aí. Qualquer coisa é só me interromper. Outra coisa interessante que a gente pode sempre estar utilizando, eu mandei também um arquivo para vocês, é nós, juízes, diretores de secretaria, servidores, escutarmos uns aos outros, mas de uma forma que a gente chama de metodologia SWOT. O que é essa metodologia SWOT? É nós apontarmos, dentro do ambiente interno, quais são os seus pontos fortes,
e os seus pontos fracos. E dentro do ambiente externo, ou seja, extra-vara, extra-unidade, quais são as oportunidades, quais são as ameaças. Por exemplo, eu passei esse questionário tão logo eu cheguei na primeira vara de Presidente Dutra. Tem aí o arquivo com o modelinho do questionário que eu passei lá. Tem colegas que passam esse questionário fazendo uma entrevista com o servidor. Também serve, não tem problema. Eu resolvi passar por e-mail e por WhatsApp realmente por uma questão de tempo. Como eu disse para vocês, eu cheguei e a comarca ela estava precisando de uma ajuda grande. E aí eu cheguei e a coisa foi andando. E lembrem-se também de uma coisa, acredito que todos nós já sabemos disso. Nós fazemos gestão com o carro andando. Ninguém para fazer a gestão. Por isso que a gente sempre fala do ciclo PDCA, mas eu vou deixar aí reservadinho 2 minutinhos. Então, é bem interessante que a gente faça esses questionários para a equipe. Por exemplo, foi me apontado como um ponto forte da unidade onde eu trabalho hoje que existia uma forte integração entre os servidores, eram servidores que trabalhavam há mais de 15 anos juntos e que essa interação seria benéfica para adotarem o planejamento. Então, isso foi considerado um ponto forte. É possível, sim, fazer oficinas colaborativas, design thinking. Eu gosto muito de uma ideia do design thinking, que é o cabide de ideias. Eu ainda não fiz o cabide de ideias lá em Presidente Dutra, realmente, porque a gente entrou na pandemia e eu não deu tempo para comprar o cabide. Sabe cabide que a gente põe roupa? Conhecem aquele cabide mesmo de madeira, que vem às vezes até a pessoa na porta do fórum vender? Eu não sei se vocês são acostumados com essa realidade aí, mas, por exemplo, como é um fórum do interior do Maranhão, então, vez por outra, quando se faz uma audiência, tem uma pessoa que leva uma galinha para você, sabe? Quer levar ovo, essa coisa. Eu não sei se vocês... Arara, olha, arara eu nunca recebi. Eu recebi um porco, que no Maranhão é conhecido como barrigudo. E eu não sabia o que era barrigudo, tem uma história hilária sobre esse barrigudo, mas enfim, eu pensei que era um homem, uma pessoa chamada barrigudo. Mas enfim, isso fica para outro momento. Então, o que é o design thinking do cabide de ideias? Esse cabide de ideias, você deixa na secretaria e as pessoas vão dando ideias e vão pregando lá naquele cabide. Elas estejam lá. Depois de 1 mês, 2 meses, a gente reúne essas ideias e começa a debater. Hoje, eu não faço cabide de ideias formal. Eu tenho um grupo de WhatsApp com servidores, sempre tive, e a gente põe lá as nossas ideias, nossos brainstorms. Então, veja só. O ponto forte da unidade foi essa integração. O cabide, eu vou abrir aqui o chat só para eu ver. Eu só não vi o final. O cabide é visto como o quê? Eu não deu para eu ver. O cabide... Ganhei uma abóbora, isso, olha, a abóbora estava boa? Queijo, ovos, que bom, gente. Tô acompanhando aqui. Isso. É possível fazer oficinas colaborativas com a equipe para atendimento do SWOT? Perfeito. Eu tô só acompanhando aqui o chat rapidinho. Tinha goiabada, marmelada, perfeito. O cabide aí no Maranhão, em Brasília é chamado de arara. Isso, a gente chama aqui de cabide, mas é arara mesmo. Isso, justamente. E aí, o que ocorre? Essa forte integração, ela pode ser um ponto forte ou um ponto fraco. Vai depender da equipe. Isso aqui que a gente está discutindo não é nada fechado, tá? É só para vocês entenderem. E o ponto fraco, por exemplo, é que adotava os sistemas do tribunal. Quando eu cheguei, ninguém alimentava o sistema. Seja o PJS, seja o físico. Era uma loucura. Então, você tinha processos que nem existiam para o tribunal. E por aí vai. E com relação ao ambiente externo, a gente sempre precisa ver as oportunidades. Se tem uma faculdade na cidade onde está se atuando, então tentar fazer um Sejusc, ou então trazer aqueles estagiários de direito, e por aí vai. E uma ameaça são sempre as crenças limitantes, pelo menos no meu modo de vista. Eu sempre, quando vou aplicar essa metodologia SWOT, mesmo que ninguém coloque nada, eu vou falar sobre a crença limitante. Crença limitante no serviço público é a regra e o empreendedorismo, infelizmente eu tenho que dizer isso, e o empreendedorismo é a exceção. Crença limitante são todas aquelas ideias, noções de que não vai dar certo, planejamento não serve para nada, planejamento não serve para empresa privada.
poder público não tem lucro. Já ouviram essa ideia? Ah, eu não vou adotar isso não, gente. Eu já estou há 15 anos aqui fazendo essa mesma coisa. Meu dinheiro está lá na conta. Não vou perder tempo com isso não. Mas esse juiz vem com essa ideia meio maluquinha. Não. Então, crença limitante existe. E nós vamos ver que os servidores que trabalham na vara, e até mesmo os magistrados, vamos botar todo mundo no bolo, podem ter as crenças limitantes e atrapalharem o planejamento, tá? O ciclo PDCA é a ideia de planejar, fazer, verificar, que é o check. Eu gosto dessa ideia de verificar, duas pessoas verificando, etc. E atuar. E aí a gente corrige e vai novamente. Planejamento se corrige, não tem problema. E a gestão da secretaria por competência e por dígito, eu acredito que todos vocês saibam o que significa. Tudo bem? Posso continuar indo agora para o Canvas mesmo? Aí a gente tira aí meia hora. Luana e Dr. Jaider me controlam aí no meu tempo. Podemos, gente? Vamos lá? Oba, ótimo, vamos. Essa foi só a ideia inicial. Bom, o que é a metodologia Canvas? Eu vou olhar aqui no meu papelzinho que eu tinha anotado. Nós vimos que algumas pessoas não sabiam, né? Aliás, muitos, deixa eu pegar aqui foram 86 pessoas, não é, que nos falaram que não sabiam que era Canvas, e o pessoal que já sabe o Design Thinking, e deixa eu abrir aqui o chat. Design Thinking e Canvas necessariamente se interpretam nesse modelo de gestão? Não necessariamente. Canvas é uma coisa e Design Thinking é outra. O que é o Design Thinking, para quem não sabe? Design Thinking são formas que a gente tem de fomentar ideias, e o Canvas tem a ver com planejamento. Você pode usar os dois? Pode. Pode usar um e não usar o outro? Pode. O que você quiser fazer na sua vara de inovação, tá valendo. Tudo isso, todas essas ferramentas que eram utilizadas no primeiro momento na iniciativa privada, pegam uma nova roupagem e vão para o serviço público. Por exemplo, eu aprendi a metodologia Canvas com o professor Vance, aí de Brasília. Inclusive, a base do meu trabalho é olhando para o trabalho dele. Só que no Canvas dele, que é um quadro, gente, toda vez que falar Canvas é um quadro, nada mais é do que um quadro. Eu vou mostrar já para vocês aí. E o que acontece? O Canvas dele tinha campos, tinha caixas que a priori não serviam muito para o poder público, poder judiciário. Por exemplo, na nossa função primeira, né, que é de julgar, alguém trabalha com investimento, com custo de processo? A gente não trabalha. Então, eu fui adaptando o Canvas à nossa realidade, tá? Então, por favor, fiquem bem à vontade para perguntar. A ideia aqui é a gente compartilhar do conhecimento. Então, vamos lá. O Canvas é uma metodologia que tem a utilização de um fim específico, pelo menos nesse formato aqui que eu pensei, que é para planejar ações na unidade, com o fim, primeiro, de melhorar a prestação jurisdicional, porque a gente presta um serviço judiciário. Eu passei o texto do professor Rafael Calmon, que é um juiz no Espírito Santo, e ele vai falar sobre serviço judiciário. E também passei o ENAJUS, é um Encontro Nacional de Administração da Justiça. Por isso que eu fui a Brasília ano passado, eu fui apresentar um trabalho no ENAJUS, tá? Então, vamos lá. Então, o Canvas, a gente vai tentar responder a essas 5 perguntinhas. Isso, doutor Rafael, ele é ótimo. Eu também já fiz alguns cursos com ele é bacana demais. Show, né? Questão do direito de família, principalmente. Eu não tenho mais essa competência do direito de família, mas vez por outra eu dou uma olhadinha assim no que ele escreve. Fiquei bem feliz com esse texto que ele escreveu para a Emerge. Isso. O texto, gente, isso do IBDFAN, justamente. O texto, pessoal, vocês podem. Os textos eu já passei para a Luana, mas se não tiver havido o repasse, não tem problema. Só me mandar o e-mail que eu passo. Os textos foram enviados. Pronto, perfeito, Luana, obrigada. E vocês têm acesso a esses slides por aquele QR Code, tá? Que eu pus no início da apresentação, tá bom? Então podem ficar à vontade para pegar. E quem não tiver, só mandar e-mail, que não tem problema. Vocês podem se comunicar comigo da forma que acharem melhor. Então tá, então vamos tentar então focar aqui no Canvas. Nós temos aqui esses 5 objetivos, que é o que a gente pretende explicar com a metodologia Canvas. Como eu estava dizendo, o Canvas, Luana, eu vou pedir por favor para você passar para o próximo slide.
O Canvas nada mais é do que um quadro. Isso vocês podem fazer numa espécie de banner. Isso, Project Model, justamente. Esse Canvas aí que está projetado, que é o que você botou, Juliana, é a base que é utilizada no sistema de negócios. E esse aqui que eu projetei para vocês é o Canvas que eu criei para aplicar em unidade jurisdicional, tá? Esse aqui é aplicado para a nossa função, para a nossa gestão de vara. O Canvas pode ter outras abas? Pode. Perfeito. Não tem problema. Mas esse aqui eu achei que era o formato mais adequado para a gente poder conversar sobre a metodologia e é o que eu aplico lá na unidade. Luana, eu vou pedir, por favor, para você passar 2 slides, só para o pessoal ver como é que foi a aplicação lá, só para eles já ficarem curiosos aí com a foto. E o próximo, por favor. Isso, olha aqui, eu aplicando o Canvas lá na unidade. Isso aqui são meus servidores, mas depois eu volto para explicar. Vamos voltar para aquele quadro lá, Luana, por favor. Tá assim, a aula está sendo gravada. Pronto, perfeito, para alguém perguntar. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é possível estabelecer fluxograma. Deixa eu ver aqui. Qual foi a pergunta? Se é possível estabelecer fluxograma da vara com indicação de tarefas? Perfeito, é sim. Nós temos, eu posso depois mostrar para vocês o fluxograma das minhas atividades lá na primeira vara. A gente faz uma gestão da secretaria por competência e não por dígito. Eu, particularmente, sou louca por gestão por dígito. Essa ideia de gestão compartilhada envolve todo mundo. Perfeito. Gente, eu vou só correr aqui, que aí eu vou dar uma paradinha no chat. Se você quiser, eu vou acompanhando o chat e depois eu te faço um resumo, até para não interromper muito seu raciocínio, tá bom? Pronto, perfeito, Jaider, eu agradeço. Pronto, então, perfeito, fica melhor para mim. Então, vamos lá. Isso aqui é a metodologia Canvas pensada para a unidade jurisdicional. Vamos tentar entender o mote da coisa e depois eu explico como é que se dá essa aplicação na unidade jurisdicional. Então, não precisa ninguém ficar desesperado. A primeira coisa que a gente tem para fazer é imprimir esse quadro Canvas, ou prega na unidade, ou faz um banner. Eu fiz um banner. Eu já fiz Canvas com alguns colegas que foi projetado na parede, e aí ele pôs tipo um papel e as pessoas foram pregando os post-its, porque Canvas vai precisar de um banner, eu até separei aqui, deixa eu ver se estão aqui, e vai precisar de post-it. Vários post-its coloridos. Aqui eu tenho um post-it de toda cor. Pode ser grande, pequeno, você coloca lá numa cestinha e deixa lá os post-its para o pessoal ir pegando aos poucos. Então, o que ocorre? Esse Canvas, ele vai ser preenchido com post-it. Mas ele é preenchido de... Isso! Perfeito, Karina! Perfeito! Você também gosta? Eu adoro um post-it. Eu tenho que tudo quanto é cor. E quem está trabalhando agora com Design Law vai ver que post-it é a tônica. Eu não sei se vocês viram a prestação de contas que eu fiz de junho de 2020, para a prestação de contas semestral. Eu trabalho também com essa ideia de accountability dentro do Poder Judiciário. Vocês já ouviram falar que a ideia de transparência, gestão, prestação de contas e etc. Então, você fazia Canvas e não sabia. Todo mundo já planejou alguma coisa. Todo mundo já planejou viajar, não já? Nessa pandemia tá meio enrolado viajar. Mas todo mundo já planejou alguma viagem. Então, você fez o Canvas com certeza. Não tem estresse com isso. Então, vamos lá. Nós temos, então, esse banner que, para chamar a curiosidade dos servidores, se vocês quiserem já fazer o banner e deixar lá para o pessoal ir olhando, não tem problema. Eu levei uma semana e ficou o banner lá e o pessoal só olhando o que é. Perfeito. Cada caixa dessa vai ser preenchida com esses post-its, só que não é um preenchimento de forma aleatória. Existe uma sequência para a gente preencher. Aí nós vamos para a ideia dos encaixes estratégicos e também para a seção do campo. Então, vamos lá. Por favor, Luana, vamos passar para aquele slide da primeira etapa da seção do campo. Aquele que tem a primeira foto. Isso, perfeito. E o próximo? Agora é o próximo. Isso, perfeito. Então, vejam só. Aqui é a minha sala de audiências. Vejam que eu não fiz a sessão do Canvas na sala da conciliação com mesa redonda.
Os quadros, Andréia, fique tranquila que todo esse material está aí disponibilizado, tá? Então, vamos lá. Essa sessão do Canvas, ela foi realizada na minha sala de audiências, ou seja, não se preocupem com o local, pode ser no bosque, pode ser dentro do fórum, fora do fórum, não precisa de um requisito muito grande. A única coisa que vai precisar é do banner, que está aqui atrás, que é aquele quadro, e os post-its. Isso eu adquiri. Post-it a gente compra em livraria e etc. Post-it de vários tamanhos, de várias cores, como fica melhor para você. Perfeito. Como é que se inicia essa sessão do Canvas? A sessão vai iniciar-se com o pitch. O que é o pitch? O pitch é justamente o momento em que o gestor do projeto vai anunciar o que é que ele quer com o Canvas. Tá. Primeira coisa, quem vai ser o gestor deste planejamento? É o diretor de secretaria? É o magistrado? É um servidor que tem mais afinidade com a temática? Então, a primeira coisa, a sugestão, é que vocês escolham quem é que vai gerir esse projeto. Na vara onde eu trabalho, eu sou a gestora do projeto, mas existem outras unidades que é o diretor de secretaria, em outras unidades é um servidor que ele tem mais aptidão com essas ferramentas de gestão. Os senhores e as senhoras vão ficar à vontade. Então, o que a gente vai dizer no pitch que dura só 2 minutos? O pitch não é para a pessoa ficar lá falando um monte de coisa, não, tá bom? O pitch dura 2 minutos. Se quiser até cronometrar, eu cronometrei no meu celular. Falei, gente, a Daisy, essa é a minha servidora que está aqui de costas, que tem um cabelão. Se vocês estão vendo, tá do lado da minha assessora, que é essa que está de preto, aqui onde o Ministério Público senta, do lado desse livro aqui. Então, a Daisy era a minha organizadora do tempo, que é uma servidora que trabalha comigo, da prefeitura. Ela está cedida. E ela disse, doutora Michele, vamos lá, seus 2 minutos do pitch. O que foi que eu disse para os meus servidores? Eu disse, meus queridos, eu queria elaborar o planejamento para o ano de 2020 da primeira vara de Presidente Dutra. Luana, vou pedir para você voltar lá naquele primeiro slide que tem o quadro, por favor. Isso. Aí o próximo, o anterior, perdão. O anterior. Isso, perfeito. Então, vejam. Como objetivo principal, estão vendo aí uma caixinha chamada objetivo principal? Todo mundo está vendo? Que tem até um dardozinho. Como objetivo principal, eu coloquei o primeiro post-it. Eu, como gestora do projeto, é o juiz sempre? Não, pode ser qualquer pessoa aí que tenha aptidão para isso. Então, você vai lá e coloca o primeiro post-it e diz que o pitch iniciou-se com elaborar o plano de ação da primeira vara da comarca de Presidente Dutra. Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu? Tá dando para acompanhar? Perfeito, vamos lá. Na primeira fase, não é, digamos assim, do Canvas, quando inicia efetivamente a metodologia, porque o pitch é aquela introdução, você vai conversar com seus servidores e vai dizer o seguinte, meus amigos, eu vou dar de 30 a 40 minutos para que vocês peguem esses post-its, certo? E preencham esse quadro com base nas informações que vocês têm aqui, que vocês entendem. Por exemplo, justificativa. Coloca o que você acha que é justificativa. Nessa primeira fase do Canvas, que é após o pitch, nenhum servidor ou aqueles participantes, eu, por exemplo, não participei da criação efetivamente nessa primeira fase, porque eu sou a gestora, então eu iniciei com o pitch, eu já disse o que eu queria. Eu disse para os servidores o seguinte, olha, eu quero elaborar o plano de ação, o planejamento, da primeira vara de Presidente Dutra. Então, nessa primeira fase, os servidores ou aqueles que vão participar do
do planejamento. É interessante que todo mundo da vara entre para esse planejamento, todo mundo mesmo. Não adianta excluir ninguém. Pitch significa introdução. É uma introdução, é uma nomenclatura que é utilizada na metodologia Canvas. Isso que se chama pitch. É uma introdução. É só um nome bonito, mas pode dizer que é uma introdução. Não tem problema. Então, por favor, gente, preencham o quadro, quem está aí participando da sessão do Canvas, com o que vocês entendem de cada uma dessas caixas. Nesse momento, não tem interação com a equipe. Cada um vai pegar o post-it. Também não precisa ficar controlando quem é que vai pegar o post-it azul, verde, não. Deixa pegar qualquer post-it. Nós estamos na primeira fase ainda. São 3 fases. Então, deixa o pessoal ir colocando no quadro e montando no quadro o que a pessoa entende por adversidade, o que a pessoa entende por lista de não trabalho, o que a pessoa entende por data. Dura em torno de 30 a 45 minutos essa primeira fase. Por favor, Luana, vou pedir para você colocar naquela primeira foto que a gente estava trabalhando. Só para a gente poder mostrar aqui. Até para frente, o próximo slide. Isso, perfeito. Olha só, estão vendo ali um post-it rosazinha, bem assim, um rosa bem chocante? Eu tinha feito o pitch, tinha explicado em 2 minutos que eu necessitava que a minha equipe, juntamente de mim, daqui a pouco eu vou dizer qual é a participação do gestor do projeto. A gente precisava elaborar um planejamento para 2020, porque o de 2019 já tinha acabado, então vamos inaugurar uma nova era. Eu vou só fazer um parênteses. Não se preocupem com o prazo do planejamento. Quando eu fui apresentar no Enajus, e até mandei o artigo para vocês, um dos questionamentos que foi feito por um dos examinadores lá do artigo foi por que eu havia feito um planejamento estratégico para 1 ano e não tinha feito para 5, 6 anos. Eu não sei como que é a realidade de vocês aí, mas no Maranhão a gente não tem como se programar muito se nós vamos ficar muito tempo numa comarca ou etc. Porque tem as promoções, eu ainda não estou na capital, eu pretendo ir para mais perto. Então, geralmente eu faço planejamentos para 1 ano de comarca, fica mais fácil para mim, tá? Mas aí nada impede, já fiz planejamento de 6 meses, planejamento de 1 ano, vou fazer o do próximo ano, se eu ainda estiver em Presidente Dutra, para 2 anos e por aí vai. Então, vejam só, voltando aqui para a figura. Nós temos lá, eu iniciei como gestora do projeto, colocando o meu post-it na primeira caixa do Canvas, e aí os servidores, sem se comunicarem, sem eu explicar nada sobre cada caixa, eu não expliquei nada. Eu só disse o seguinte, queridos, preencham com esses post-its que estão aqui na mesa o que vocês entendem por cada caixa. É só isso. E aí, a gente tenta cronometrar o tempo de 30 a 45 minutos. Pode ser mais tempo? Pode. Agora, gente, eu apliquei a sessão do Canvas logo assim que iniciou a correção na comarca, né? Porque a gente tem uma correção obrigatória, que é em janeiro, se dá em janeiro essa correção. E aí, a gente tirou uma manhã, começou 9 horas e acabou às 11. Então, assim, como a gente faz as coisas e a roda vai andando, então eu estipulei esse prazo aí de 30 a 45 minutos. Mas isso depende muito de quando vocês estiverem aí fazendo a sessão. Se vocês notarem que o pessoal ainda não terminou, estende mais um pouquinho, não tem problema. Vai estendendo até que todo mundo preencha com as suas ideias o que entende sobre cada uma dessas caixas. Não tem retirada de dúvida. Se perguntarem para você, mas o que é essa caixa? Você diz, gente, vai preenchendo. Não tem certo e nem errado. Vai preenchendo, vai preenchendo. Tudo bem até aí com o pitch e com a primeira fase do Canvas? Deu para entender? O pessoal pode me dar um feedback aí no chat? Perfeito. Já a DC que está acompanhando com mais afinco, tá tudo bem? O pessoal tá compreendendo? Tá bem tranquilo, tá bem claro, Michele. Pronto, perfeito.
Luana, eu vou pedir para você voltar um slide só. O anterior. Isso. Pronto. A gente terminou a primeira fase do Canvas, todo mundo foi colocando post-it, e ninguém falando com ninguém, ninguém pode falar, aquela coisa toda. Chega o momento da gente compreender os encaixes estratégicos. Então, vamos lá. Você vai dizer para a sua equipe o seguinte: meus queridos, nós iniciamos agora a segunda fase do Canvas. Então, eu vou explicar para vocês o que é que significa cada caixa. Olha lá, nós vamos explicar o que é cada caixa. E a equipe que participou da sessão do Canvas, com base nessa explicação que foi dada, vai começar a mudar os post-its para se adequar à explanação de cada caixa. Tá? Vamos fazer aqui uma nova figurinha para poder todo mundo entender. O objetivo principal, ele fica imutável. E a gente tem que dizer para a equipe o que a gente quer. Eu sugiro, para uma melhor dinâmica das coisas, que a gente eleja um objetivo por vez. Tem gente que quer botar tudo no mundo. Tudo no mundo. Vamos fazer uma coisa organizada. Bota um objetivo, bota outro. Para cada objetivo se faz um Canvas, geralmente. Vamos trabalhar com o básico aqui, que é a elaboração de planejamento, conforme a realidade de vocês. Aí a gente vai adaptando, não tem problema. Então, vamos lá. Vamos explicar as caixas, que é mais ou menos a mesma explicação que vocês vão dar para os servidores. E aí eu vou mostrando o que é cada uma dessas coisas coloridas, tá? Vocês viram que eu adoro uma coisa colorida, mas é para poder facilitar. Então, vamos lá. O objetivo principal, ele fica imutável. O que é que significa a justificativa? Então, escreve aí. Justificativa é lista de problemas. Tudo que é problema é para estar dentro da justificativa. Porque, olha só, por que eu vou elaborar um planejamento? Porque eu tenho problema. Então, nessa caixa é para ter problema. Grande número de conclusos, grande número de processos parados na secretaria há mais de 100 dias, ausência de fluxo de trabalho, e a gente bota aí um bocado de coisa. Isso lembra que quem preencheu anteriormente foram os servidores. A gestora não estava lá preenchendo. Então, a gente vai explicar para o pessoal da sessão do Canvas que nessa justificativa é para ter só problema. Tudo bem? Para cada problema, eu tenho que ter um benefício. Ou então, para uma série de problemas, eu tenho que apontar um benefício. Então, veja, se eu disse que eu tenho um grande número de processos conclusos há mais de 100 dias, qual que é o benefício que isso vai gerar se for implementada aí uma redução desse número de conclusos? Uma melhor prestação jurisdicional. Posso ser que vários problemas deem um único benefício. O importante é que para um grupo de problemas ou para um problema, eu tenha benefício. Porque não adianta eu listar o problema e não ter benefício. Do que isso adianta? Então, por isso as setinhas aí em amarelo, que um é o influxo do outro. Tudo bem? Deu para entender, gente? Esse primeiro encaixe estratégico que a gente fez, tranquilo? Sim, tá bem claro. Pronto, perfeito. Obrigada. Feito, então, esse primeiro encaixe estratégico, para cada benefício, certo? Eu vou ver uma pessoa que vai ser parceira ou que vai ser resistente. Por exemplo, se eu listo como problema que eu tenho grande quantidade de réus presos pendentes de sentença e que como benefício eu vou ter um maior comprometimento com os direitos humanos, um parceiro meu disso é o Ministério Público. Porque o MP, se ele me devolve celeremente os processos, eu consigo devolvê-los com mais rapidez. A Defensoria Pública, a UPR, que precisa apresentar o preso no dia da audiência.
Hoje a gente não trabalha mais com a apresentação do preço, né? A gente liga lá no Zoom e o preço é intimado, citado, a gente faz audiência. Mas tudo isso foi da nova pandemia, né? Mas tranquilo por aí. Então, é interessante que nessa primeira parte dos encaixes, a gente tenha tudo organizadinho. Justificativa, benefícios, parceiros, resistentes. Resistentes, às vezes, são os próprios servidores, que não querem aderir ao planejamento. Ah, não, você não serve de nada, não sei o quê, aquela coisa toda. Ou o membro do MP, que não quer devolver os prazos no período, os processos no período. Tudo bem, tranquilo, perfeito. Então, essa explicação, ela é iniciada na segunda fase. Aí eu vou continuar a explicação para a gente preencher adequadamente o campo. Nós temos aí uma aba que se chama de lista de trabalho e lista de não trabalho. O que é que significa essas listas de trabalho? Trabalho significa dizer o que é que vai ser feito na comarca. O que é que vai ser feito no decorrer daquele ano para solucionar os problemas. Por exemplo, vou trazer aqui algo que já foi comentado no chat. Vamos supor que determinada comarca tem uma grande quantidade de processos que precisam ser julgados e que dizem respeito ao DPVAT. Então, uma desses trabalhos que vão ser feitos, por exemplo, vai ser um mutirão de DPVAT. Então, um desses trabalhos aí vai ser, uma dessas atividades vai ser realizar um mutirão DPVAT. O outro vai ser, que não diz respeito à realidade de vocês, mas vai ser quando a gente implementar o PJE criminal, eliminar os processos físicos afetos da seara criminal. É um trabalho, é uma atividade que vai ser feita. Tudo bem? Tranquilo? Para cada trabalho, existe uma tarefa correspondente, ou várias tarefas. Calma. Vamos voltar lá, por exemplo, do mutirão DPVAT. Então, nós elegemos, vamos supor que o mutirão DPVAT seja esse rosinha aí mais claro. Então, o trabalho que nós vamos fazer aí para diminuir o número de julgamentos, né, processo pendente de julgamento, ou aumentar o número de processos julgados, é um mutirão DPVAT. Então, eu vou fazer uma tarefa. Olha a primeira tarefa. Triagem dos processos por fase processual realizada. Toda tarefa vai ser escrita no particípio passado. Por exemplo, triagem realizada, minutas de decisões saneadoras elaboradas, minutas corrigidas e assinadas, processos incluídos em pauta. Então, para cada trabalho, quanto mais a gente conseguir descrever a tarefa, lembra que isso não é feito sozinho. Isso é uma equipe que faz. Lembra que o pessoal já colocou os post-its e a gente agora nessa segunda fase vai só adequar. Isso quem faz essa adequação é o gestor, mas a gente vai chegar lá. Então, para cada lista de trabalho, vai ter que ter uma tarefa correspondente, uma data para ser entregue aquela tarefa, data com início, com fim e o servidor responsável por aquela tarefa. Por exemplo, eu como juíza sou responsável por corrigir e assinar as minutas. Aí o pessoal me põe lá um prazo. Doutora, a senhora tem até o prazo tal para entregar essas minutas corrigidas que a assessoria fez ou que eu mesma vou elaborar. E aí eu tenho que cumprir aquele prazo. Então, para cada trabalho, existe uma tarefa e um cronograma, uma data, e o servidor responsável. Olha como eu coloquei aqui para a gente ter uma noção. Rosilzinha com rosilzinha, vermelhinho com vermelhinho. Esse azulzinho mais claro, ele está perdido no mundo, ele não tem data. Não pode, tem que ter, e eu tenho que saber quem eu vou poder cobrar como gestora da unidade para que aquilo tenha andamento. Tudo bem? Deu para entender? O que é a lista de não trabalho? É aquilo que não vai ser feito. Naquele ano não está previsto aquilo. Então, por exemplo, na minha comarca, nós colocamos unanimemente que nós não íamos digitalizar processo. Era um ponto pacífico nosso. Então, o nosso objetivo era
não digitalizar. A gente quer julgar, quer resolver os processos. Só que veio a pandemia, tem uma mudada, mas a gente corrigiu o rumo. Mas então, vermelhinho aqui está dizendo para a equipe e para os gestores da equipe que, olha, isso aqui a gente não vai fazer. Isso até é uma comunicação clara com o sistema de justiça, que pode vir a cobrar alguma coisa na unidade. Você diz, olha, gente, para esse ano de 2020 não foi planejado isso. A equipe compreendeu que isso não seria relevante. Mas quem sabe no segundo momento a gente coloca, não há problema. Mas o importante é que a gente deixe claro que nós não vamos trabalhar com aquela atividade. Porque aí a gente não fica com aquela angústia. Não sei se vocês sentem uma angústia, quando tem tanta coisa para fazer e a gente não elege as prioridades. Tudo bem? Pronto. Doutora Michele, só para pontuar, são 10h35, só para pontuar o horário parcial. Pronto, perfeito. Eu estou acompanhando aqui também. Faltam só mais 2 caixas e a gente já vai se caminhando para as perguntas, tá? Obrigada, Luana. Obrigada mesmo. Então, vamos lá. Para essa lista de trabalhos que a gente estabeleceu para o ano de 2020, né, o ano de 2021, para o segundo semestre de 2020, espero que vocês já ponham em prática isso. É possível fazer pelo computador, tá? Não tem problema, os post-its eletrônicos também funcionam. A gente pode fazer uma sessão de Canvas pelo computador, não precisa ser presencial. Para cada atividade dessa que foi elencada aqui, nessa lista de trabalhos, nós precisamos considerar algumas situações, por isso que eu tenho aqui premissas e restrições. Sabe uma coisa que sempre tem que ser considerado? Férias. Servidor tira férias, juiz tira férias. Isso impacta no trabalho? Impacta, porque eu acho que eu vi aqui nos comentários, tem comarcas que tem poucos servidores. Então, se um servidor tira férias, o trabalho dele muitas vezes fica retraído, não é feito naquele período das férias, ou só são feitas as urgências. O magistrado precisa se ausentar. Então, naquele período não vai ter audiência. Aí tem comarca que vai e marca. Eu já vi isso. Mutirão de DPVAT quando o juiz está de férias. O que vai fazer audiência, gente? Senão o juiz não tem como. Então, isso tem que ser considerado. Por isso que tem que estar todo mundo afinado. Por isso que a ideia é de uma gestão compartilhada. Com o Canvas, todo mundo fica sabendo o que está acontecendo. Então, premissas e restrições. E também, dentro dessa lista de trabalhos, a gente vai verificar as adversidades. O que é a adversidade? Aquilo que pode impactar no desenvolvimento do planejamento. Eu acho que ninguém contou como adversidade a pandemia. Quem tiver contado foi assim, tem uma visão enorme. Eu só achei que essa pandemia fosse durar 15 dias, tamanha ignorância, né? Já estamos aí praticamente com 3 meses de pandemia. Mas uma coisa que pode impactar na solução desse planejamento, pelo menos lá na minha realidade, é a falta da internet. Eu, às vezes, passo uma semana sem ter internet. Como é que trabalha com PJS a internet? A gente fica roteando, vai para casa na comarca, fica naquela confusão, e é servidor levando o celular para poder rotear também nos seus notebooks, etc. Então, nós lá na primeira vara elegemos a falta da internet como algo que podia impactar. Aí nós tomamos várias medidas e a internet está bem melhor agora. Mas, para fechar, na segunda fase do Canvas, então, os servidores, diante dessas explicações e dos encaixes estratégicos que o gestor da unidade vai fazer, então o gestor vai explicar o que significa cada uma dessas caixas e os encaixes, que são essas setas aqui que eu ponho. Eu vou pedir, Luana, para você botar para aquela segunda foto, depois da primeira que nós estávamos trabalhando. Isso, aí a segunda. Pronto. Aí todo mundo que participou do Canvas, daquela primeira fase, vendo qual é o significado de cada caixa. Não antecipa, gente, o significado. Bota o povo para ir colocando o que eles acham. Isso desinibe. Vendo as explicações do gestor e a necessidade dos encaixes estratégicos, todo mundo vai para o Canvas e começa a tirar post-it, bota post-it, a reescrever. Por isso que a ideia de gestão compartilhada, você não sabe mais quem foi a ideia de quem, você tira para poder adequar, bota, e o gestor fica vendo aquela movimentação, tá?
por favor, quando forem fazer a sessão do Canvas, não precisa ir lá ajudar, não. Eles vão te pedir ajuda. O povo vai pedir ajuda. Você diz, não, gente, vai preenchendo aí. E aí deixa lá o pessoal tirando post-it, botando post-it. Por exemplo, essa menina de laranja, ela estava terminando de escrever algumas coisas que a minha assessora, que é essa que está mais distante aqui de preto, estava ditando para ela. Então, ela já ia pregar. Então, vocês estão vendo que é meio que natural que todo mundo, democraticamente, vá para o Canvas para poder organizar. E nessa sessão eu chamei todo mundo, oficial de justiça, auxiliares, técnicos, diretor de secretaria, foi todo mundo para o Canvas. Todo mundo. Ninguém. O pessoal da prefeitura que nos ajuda, que são 3 moças, todo mundo participou da sessão. E aí eles começaram a elencar, é um brainstorm organizado, justamente. Eu ia encerrar falando isso. Nada mais é do que um brainstorm organizado. Brainstorm é aquela tempestade de ideias. Você coloca tudo no primeiro momento, depois vai organizando e etc. É isso mesmo. Perfeito. Mas aí no judiciário a gente dá uma roupagenzinha, faz uma porcaria depois desse brainstorm, faz o planejamento, publica, faz uma sessão pública explicando o planejamento e aí a gente se livra de muita dor de cabeça. Mas é isso mesmo, André. Perfeito. Então todo mundo vai conversando e se sente parte do planejamento, porque se a gente faz um planejamento só com a metodologia SWOT, a pessoa escreve lá as fraquezas, etc., o gestor dá uma lida e faz o planejamento com base naquilo. Não, de repente fazer um planejamento, todo mundo põe a mão na massa, seja mais interessante, dá mais legitimidade. Então, já estou caminhando aqui para o final, não se preocupe. Então, nessa segunda fase, que também dura de 40 a 45 minutos, isso aí eu deixo também a cargo de vocês, eu fixei essa quantidade de tempo porque eu estava no trabalho, estava na correção, então foi uma manhã mesmo, de 9 às 11, 11h15 que a gente fez a sessão. Perfeito. Então, todo mundo está naquele puxa-puxa de post-it, então é bom comprar um post-it que tem uma cola boa para poder não ficar o post-it aí voando e etc. E aí, feito essa segunda fase, quando todo mundo terminar de fazer as adaptações, aí você pergunta, gente, todo mundo terminou mesmo? Tá tranquilo? Podemos avançar? Então, Luana, por favor, o próximo slide. Nós, então, no terceiro momento, aí o gestor, a figura do gestor aparece, né? O gestor, junto da equipe, começa a analisar caixa por caixa. Então, vamos lá. A do objetivo principal. Qual era o objetivo? Vamos, por favor, elaborar o planejamento para a primeira vara da equipe, da primeira vara de presidente Dutra. Perfeito. Então, essa caixa aí, ela não tem problema com democracia nenhuma. Sabe, não tem como. Perfeito. Aí nós vamos lá. Justificativo e benefícios. Para cada problema listado, teve um benefício? Quais foram os problemas listados? Aí você pode, como gestor, ir tirando o problema, que às vezes é a mesma coisa do outro. Não tem problema, pode ir tirando e organizando. Vamos lá, escreve isso assim, não fica melhor dessa forma? E aí a gente vai escrevendo e fazendo os encaixes estratégicos. Quem são os parceiros? Quem são os resistentes? O que a gente vai poder fazer para melhorar esses resistentes aqui? E aí você vai organizando. O ponto central mesmo é a lista de trabalhos, tarefas e dados. Ou seja, nós botamos aqui na primeira vara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 post-its. Foram 6 tarefas, 6 trabalhos, indicados. Vou nominar aqui algum para vocês. Foi um mutirão de DPVAT, porque eu tinha alguns processos de DPVAT ainda para sentenciar. Julgamentos da sessão do júri, que fazia muito tempo que não tinha júri na comarca, mais de 2 a 3 anos, e aí a gente precisava organizar. Eu tenho quase que 20 processos de júri para poder fazer. Nós também colocamos a questão da eliminação dos autos físicos, cíveis, né, porque os criminais ainda permanecem lá. Colocamos a questão da organização da lista do RPG, porque não era organizada essa lista, então vivia-se de bloqueio, e esses bloqueios muitas vezes eram infrutíferos, ou porque não tinha conta, não tinha dinheiro na prefeitura, ou porque fazia-se o bloqueio, era de uma verba relativa à saúde, e o tribunal mandava desbloquear, então nós organizamos uma listagem,
e hoje o poder público, ele tem 6% do FPM é destinado a essas condenações judiciais, então a gente conseguiu fazer esse acordo, e aí a gente elencou essas seis, são seis, eu não me lembro dos outros dois, mas já que eu olho aqui no nosso planejamento. E aí, para cada uma desses trabalhos, dessas atividades, foram feitas tarefas específicas. Os post-its, gente, não estão tão correlatos, porque, é como eu disse, a gente faz a gestão no carro andando. Eu me lembro que eu tive que deixar o pessoal na segunda fase, fazer um atendimento e voltar. Não se preocupem. É assim que, felizmente ou infelizmente, a gente trabalha no judiciário. A gente está, às vezes, resolvendo um problema do preso, aí chega uma mãe com um problema de família e você estava na ótica do processo criminal. Eu não sei se vocês passam por isso, mas eu passo constantemente. Tem dias que eu vou em todos os procedimentos. Vou no processo civil, vou no Código de Processo Penal, vou na ação popular, e aí já tem uma demanda de saúde de alta complexidade que eu tenho que entrar no ENATJUS, do CNJ para resolver, e por aí vai. Então, esse foi o canvas da unidade. Esse canvas foi materializado no planejamento de 2020. Vocês têm o planejamento aí que vocês podem olhar. E o que foi percebido de resultado? Por favor, Luana, eu vou pedir para você voltar lá para o terceiro slide. E aí eu já caminho para o final e a gente abre para as perguntas. Para o terceiro slide, que é aquele que tem as fotinhas do termojuro. Isso, falta só mais um. Isso, perfeito. Vocês vejam que em praticamente 6 meses a taxa de julgamento desceu 10 pontos, ou seja, eu estou quase chegando aos meus 50%, né? Eu quero chegar a 50% de processo julgado, 50% de processo pendente. Eu sei que pode parecer, meu Deus, ela não quer julgar mais, não, eu quero, mas para quem chegou numa realidade que quase bateu os 80%, com uma cobrança da corregedoria para ajeitar a comarca, isso já é um avanço, isso não é obra só minha. O importante é que o juiz não faz nada sem o servidor também não faz nada sem o juiz, por isso que é compartilhado ali naquela seção do Canvas. Você não vê hierarquia de nada. A gente tirando post-it de fulano, não tem problema. A taxa de baixa também desceu bastante, quase 10%. Eu estou começando a conseguir uma interação com a minha secretaria, a gente está bem afinado, ou seja, eu estou julgando. Hoje está bem melhor isso, hoje já está na casa dos 60% já. Aqui ainda estava meia doida, eu botei de 15 dias atrás. O acervo também diminuiu em quase 400 processos, e eu estou com 800, aqui está 897, mas já está com 875 processos em atraso. Na secretaria está 967, por aí vai. Então, os resultados são vistos porque a equipe se sentiu privilegiada, prestigiada, porque também participou da construção do planejamento. Então, o Canvas, ele abre um espaço democrático para que a gente ponha ideias, e esse brainstorm vai sendo organizado e ele se materializa no planejamento da unidade, que vai ter impacto nos parceiros, principalmente, que vão ver o andamento da unidade. Luana, por favor, peço para você ir para o último slide, eu já olhei aqui o nosso tempo. Bom, perfeito. É o último mesmo de obrigada. Eu só tenho mais uma vez para agradecer. Espero que a prática tenha sido bem aceita por todos vocês. Foi feita com muito carinho. Eu sou uma apaixonada pelo Canvas. Quando o CNJ aprovou, as lágrimas desceram, porque a gente vê o reconhecimento do trabalho. E a minha equipe realmente está de parabéns. Somos 4 servidores, eu, uma assessora e uma analista, e tem um pessoal da prefeitura que me ajuda. E eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade. Estou aqui para os questionamentos. Muitíssimo obrigada.